Sendo essa função f de x igual a x mais 6 raiz quadrada menos 2, ok? Determine o domínio da função inversa, que é a f a menos 1. Essa aqui é a maneira como nós representamos a inversa de uma função, ok? Nós pegamos a mesma f, colocamos esse menos 1 aqui e estamos preocupados em saber quem é o domínio dessa inversa. Bacana? Olha, eu fiquei pensando na melhor maneira de desenvolver esse exercício. Não é um exercício fácil, já vou avisando o pessoal da matemática que não é um exercício fácil, tá bom? No primeiro momento, eu vou adotar uma outra estratégia de resolução. Eu vou adotar a seguinte estratégia de resolução. Eu vou pensar, no primeiro momento, quem é o domínio da f, ok? Perceba, essa não é a pergunta do exercício. A pergunta do exercício é qual é o domínio da inversa. Mas o nosso primeiro raciocínio vai ser o seguinte: qual é o domínio da f, tá bom? Beleza. Eu sei, inclusive pelo exercício anterior, que foi o exercício número 1, que tem uma restrição aqui. Qual a restrição? O meu radicando, ou seja, todo mundo que está dentro da raiz de índice 2, ou se você preferir, raiz quadrada, tá? Lembrando que quando aqui a raiz é quadrada não existe a obrigatoriedade de você colocar o 2. Quando não tem nada, você já chega à conclusão que é o 2 que ali está. Bacana? Então, dos valores de x que eu posso colocar para essa função, eu tenho que pensar que quem está aqui no meu radicando, ou seja, x mais 6, né, tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Estamos sendo coerentes com o exercício passado que nós acabamos de resolver. Dessa maneira, isolando o x, eu chego à conclusão que x tem que ser maior ou igual a menos 6. Beleza? Deixa quieto. E vamos começar a pensar em valores em valores que sejam maiores que menos 6, ou seja, valores que serviriam como domínio da minha função. Pode ser? Legal. Então vamos pensar o seguinte: quem é a minha f de menos 6, que é o menor valor desse intervalo? Lembrando que é de 6 para frente, tá? Então, a f de menos 6 vou colocar menos 6 aqui no lugar do x, vou ficar com raiz quadrada de menos 6 mais 6, ok? Menos 2, vou ficar com raiz quadrada de 0, menos 2, vamos lá, dando sequência lá. Portanto, vou ficar com 0 menos 2, que dá menos 2. Beleza. Peguei o menor valor do meu domínio, botei na minha função para descobrir quem é a imagem desse cara. A imagem desse cara é menos 2, ou seja, f de menos 6, né? Se eu for na minha função substituir menos 6, a minha imagem vai dar menos 2. Fechou. Bacana. Vou pensar num cara maior que menos 6, menos 5. Não vamos vacilar aí com relação ao conjunto dos números reais, hein? Menos 5 é maior, porque ele está mais próximo de 0, ele é maior do que menos 6, tá bom? Coloco da mesma maneira, usando o mesmo raciocínio, menos 5 aqui, ó. Vou ficar com raiz quadrada de menos 5 mais 6, menos 2, ou seja, vou ficar com raiz quadrada de 1, menos 2, isso vai me dar 1 menos 2, portanto, menos 1. Ok? Vou pegar mais um valor. Deixa eu pensar num valor interessante. Eu vou pegar menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Vou pegar menos 2. F de menos 2, sabemos. Eu estou escolhendo valores. Você poderia escolher qualquer um. Desde que esses caras, evidentemente, cresçam aqui, ó, em relação a menos 6, sejam maiores que menos 6. Eu estou escolhendo caras estratégicos, porque na hora que eu escolher determinados caras, a minha raiz quadrada, ela vai ser, me fugiu a palavra aqui, mas ela vai ser um quadrado perfeito, né? Eu estou à procura de quadrados perfeitos, você vai perceber o que eu vou fazer. Então com f de menos 2 eu tenho o seguinte: menos 2, beleza, mais 6, menos 2. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 4. É isso que eu estou dizendo quando eu falo de quadrados perfeitos, né?
são caras cujas raízes são exatas. No caso aqui, raiz quadrada de 4 é exata, tá bom? Menos 2, isso aqui dá 2, menos 2, isso aqui dá 0. Eu quero que você perceba o seguinte. O que aconteceu aqui? À medida que eu vou aumentando os valores do meu domínio, menos 6, menos 5 que está mais próximo de 0, menos 2 que está mais próximo de 0, depois vou colocando outros valores cada vez mais próximos de 0, depois passei de 0 e estou crescendo para caras positivos, certo? À medida que eu vou aumentando os meus valores do meu domínio, desde que eles sejam maiores do que menos 6, respeitando quem é realmente o meu domínio da minha função f, o que acontece com a minha imagem. Voltando então, pessoal, então veja, o que está acontecendo com a minha imagem? Ela está assumindo valores cada vez maiores. Maiores do que quem? Do que menos 2. Inclusive, porque quando f vale menos 6, a imagem vale ou assume o valor igual a menos 2. E à medida que eu vou diminuindo, aliás, eu vou aumentando os meus valores de imagem, porque eles têm que ser valores maiores que menos 6, o meu, domínio, à medida que eu vou aumentando os valores de domínio de tal maneira que eles sejam maiores que menos 6, o que acontece com os meus valores de imagem? Eles vão aumentando a partir de menos 2, ok? Como é que eu represento isso, pessoal? Eu represento da seguinte maneira: a imagem da minha função f, ela é valores, ou ela assume valores maiores do que o menos 2, inclusive o menos 2, por isso que aqui é fechado, certo? Se fosse aberto, o colchete ia ser o contrário. E vai embora. Como é que eu vou representar esse vai embora? Vai a mais infinito. Nós podemos ficar o resto da nossa vida aqui atribuindo valores para o meu domínio para encontrar valores de imagem. Cada vez que nós aumentarmos os nossos valores de domínio, nós vamos automaticamente aumentar os nossos valores de imagem. Perceberam? Então eu posso ficar o resto da vida. Como é que eu represento esse? A imagem pode adotar qualquer valor maior que menos 2, ok? Para que a gente não fique o resto da vida atribuindo valores aqui aos caras que fazem parte do meu domínio. Eu represento isso por mais infinito. Aí esse cara é aberto, eu posso representar assim, particularmente o mundo acadêmico aceita muito mais essa notação, mas para ficar de acordo aí com o gabarito relacionado a esse exercício, eu vou colocar o colchete trocado aí, ok? Tem que ser aberto, porque nós sempre vamos pensar em caras cada vez maiores, né? Então isso aqui não tem um teto, por isso que ele é aberto, beleza? Então, essa foi a maneira que eu encontrei, que eu achei mais didática para poder pensar no exercício, né? Aí você está aí olhando e me perguntando, mas peraí, eu quase vacilei também. Você está aí se perguntando, encontramos a imagem, bacana, mas o exercício não pede a imagem da f, o exercício pede o domínio da f é menos 1. Então, vale aqueles conhecimentos adquiridos ao longo do seu ensino médio, ok? Caso você não se lembre, vamos lembrar deles a partir de agora. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: lá no seu ensino médio, em algum momento do seu primeiro ano do ensino médio ou do antigo colegial, você aprendeu que o domínio de uma função é igual à imagem da inversa dessa mesma função e automaticamente a imagem da minha f é igual ao domínio da minha f a menos 1, ok? Então o exercício está me perguntando isso, perceba, ó, o exercício está me perguntando isso. Isso aqui é exatamente igual, o domínio da minha inversa é exatamente igual à imagem da minha f. Nós acabamos de encontrar que a imagem da minha f vai de menos 2 até mais infinito, beleza?